Alto Astral, uma ótima segunda-feira para você. Quem não está tendo um início de semana tão bom é o torcedor de São Paulino, né? Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. O treinador se despediu ontem do Tricolor pelas redes sociais. A gente conversou com ele também saindo ali do CT. Vamos lá, para frente do centro de treinamento do Tricolor na Barra Funda, conversar com Edgar Alencar. Ed, o torcedor deve estar preocupado. Qual que é o clima por aí, né? Porque a expectativa era que ele ficasse para 2024, o cara que conquistou a Copa do Brasil. Boa tarde. Fala, Caio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, né, de alguns torcedores que ficam aqui, né, esperando a saída dos jogadores, ouvi umas coisas mais ou menos assim: sucesso para você, muita felicidade na seleção brasileira, mas, poxa, deixou a gente na mão, né, professor? Um sentimento mais ou menos nessa linha. Dorival se despediu dos funcionários, dos jogadores, né, ontem ainda, depois do segundo treino desse domingo. Claro, palavras muito carinhosas. Por falar nisso, vamos trazer algumas dessas palavras do Dorival para nós, da imprensa, na saída aqui do CT ontem à tarde. Foi muito legal, foi muito legal. A receptividade, eu acho que foi uma troca constante. Pode ter certeza que esse clube está marcado no meu coração. Vai. Então, a gente ouviu todo o do Dorival. O treino de hoje de manhã já foi comandado pelo filho dele, né, o Lucas Silvestre, que vai acompanhar o pai, claro, na seleção brasileira, mas interinamente vai tocando aqui os trabalhos até que o clube consiga um novo treinador. Aliás, como é que fica o lado da diretoria, né? Reforços já chegaram, um planejamento todo feito com o Dorival. O Ferreirinha, por exemplo, já está em São Paulo, chegou agora há pouco para fazer exames médicos, deve ser anunciado em breve, mas tem o lado dessa diretoria que vai ficar com o planejamento sem o treinador. E agora, coordenador Muricy Ramalho? A saída que a gente não esperava, né? Mas acho que é um sonho do treinador. Eu também fui treinador e a gente tem que respeitar. Vai fazer muita falta porque a gente fez o planejamento em cima, né, do treinador. Mas a gente quer desejar boa sorte a ele. Um cara, além de ser um grande treinador, é um cara excepcional como pessoa. Vai fazer falta. Bom, o Muricy, se tem torcedor ainda sonhando, não será o técnico, né? Agora há pouco, até o presidente do São Paulo, Júlio Casares, postou numa rede social que o Muricy segue sim, mas como coordenador. O acordo é esse e ele não vai ser técnico, não. São Paulo já sondou até o Vojvoda, técnico do Fortaleza, que vai permanecer lá no Fortaleza. Existe uma lista de treinadores ainda na mesa da diretoria, muitos nomes brasileiros, mais ainda estrangeiros. Enquanto a gente segue nessa apuração, vamos trazer aqui no Globo Esporte informações do agora ex-técnico do São Paulo, técnico da seleção brasileira. A Júlia Guimarães vai trazer do Rio informações então do Dorival e esses detalhes já agora do Dorival, técnico da seleção brasileira. Fala, Júlia. Olá, boa tarde para todo mundo. O anúncio oficial de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira deve acontecer até esta quarta-feira. Ele já se despediu do São Paulo e disse que é a realização de um sonho pessoal. O Dorival Júnior chega na seleção em um momento de muita instabilidade política na CBF. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, o Edinaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da entidade depois de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi nomeado então um interventor que teria a missão de convocar novas eleições, o que acabou não acontecendo porque na quinta-feira da semana passada, através de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, o Edinaldo Rodrigues voltou ao comando da CBF. O Brasil estava correndo o risco, por exemplo, de não disputar o pré-olímpico de futebol masculino, que vai acontecer na Venezuela, agora em janeiro e fevereiro. O Edinaldo, então, voltou ao comando, demitiu o técnico Fernando Diniz na última sexta-feira e negociou, então, a contratação de Dorival Júnior. No meio de tudo isso, vai acontecer hoje à tarde, aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma reunião do Edinaldo Rodrigues e de representantes das federações estaduais com dirigentes da Conmebol e da FIFA, que vieram ao Brasil para avaliar, diante de todo esse imbróglio que envolveu a Justiça nos últimos meses, se houve ou não interferência externa na CBF, o que poderia causar, por exemplo, a suspensão da CBF e a proibição de clubes brasileiros e das seleções de disputarem competições internacionais. Eu volto com vocês. Valeu, Julinha, obrigado. Agora o Corinthians, que se reapresentou ontem para a temporada de 2024. Então bora lá para o Centro de Treinamento Joaquim Grava, onde está o Plácido Berci. E tem mais informações pra gente. Cadê o Plácido aí para conversar com a gente, trazer tudo do timão? Ali, ó, tá na frente, bonitão. Fala, Plácido, boa tarde.
Fala, Caio, boa tarde para todo mundo ligado no GE. O corintiano está começando essa semana animado com a previsão do clube receber ao longo de 3 temporadas 370 milhões de reais. Isso porque ontem o presidente Augusto Melo anunciou o novo patrocinador master do clube. É uma empresa do ramo de apostas esportivas. Vai ser um repasse mensal aproximado de 10 milhões de reais e só na assinatura do contrato o Corinthians já ganhou 10 milhões de reais. Por isso o clube está com uma postura bastante agressiva no mercado. A bola da vez é o atacante Luiz Henrique, canhotinho, revelado no Fluminense, 23 anos, atua no Betis da Espanha e negocia um contrato de empréstimo por uma temporada. Falando em reforços, o elenco se reapresentou ontem aqui no CT Joaquim Grava e o Mano Menezes já contou com a presença de 4 novos jogadores. Os laterais Hugo e Diego Palacios, o volante Ranielli e o meia argentino Rodrigo Garro. Nos próximos dias, Félix Torres, zagueiro equatoriano, deve ser anunciado também, viu, Caio? Valeu, meu querido. Bom trabalho aí pra você. Uma grana boa aí pro Corinthians, hein? Agora vamos falar do Palmeiras. Os jogadores se reapresentaram hoje de manhã, depois do período de férias. O atual bicampeão brasileiro quer ganhar ainda mais esse ano. Então bora bater um papo com Felipe Cury, o galã do Globo Esporte, que tá lá em frente à Academia de Futebol. Fala, Felipe. Um abraço, boa tarde. Fala, Caio, um abraço para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. O galã foi bondade sua, né, amigo? Bom, Palmeiras se apresentando aqui na Academia de Futebol, clima de absoluta tranquilidade. Os trabalhos começaram logo cedo, a partir das 8 horas da manhã, já com aqueles exames que são de praxe, né, nesse início de temporada. O primeiro treino do Palmeiras está marcado para hoje às 4 horas da tarde. Palmeiras com caras novas, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Aníbal Moreno. Os 3 já estão aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras chegou até a publicar nas redes sociais uma fotinho ali dos 3, já com o uniforme do Palmeiras, e quem tem tudo certo para defender o Zenit da Rússia e não ficar no Palmeiras para essa temporada é o Arthur, mas o Arthur também se apresentou aqui na Academia de Futebol e vai participar inclusive desse primeiro treino que está marcado para as 4 horas da tarde. Esse período de virada de ano, de férias dos jogadores é especialmente difícil para quem está machucado, que é o caso, por exemplo, do Dudu. O Vitor La Regina preparou uma reportagem bem legal para mostrar para a gente como é que vem sendo essa recuperação do Dudu para voltar o quanto antes para os gramados. Vamos ouvir. O começo de 2024 traz desafios para o ataque do Palmeiras. O time confirmou que Endrick não poderá jogar a Supercopa contra o São Paulo em fevereiro. O atacante foi convocado para a disputa do pré-olímpico pela seleção brasileira. E pelo acordo de venda feito com o Real Madrid, o Palmeiras é obrigado a liberar o jogador. A ausência que é mais sentida por causa de outro desfalque. A chuteira dele crava no chão ali e o joelho faz o movimento agora. Tá levando a mão ao joelho direito ali o jogador do Palmeiras, agora sendo atendido aí pelo pessoal médico do Palmeiras. Em agosto, Dudu sofreu 2 lesões muito graves no joelho direito, no menisco e uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Em campo, o time sentiu os reflexos rapidamente. Nos 9 jogos seguintes, marcou só 4 gols. Uma crise que só foi resolvida quando Abel Ferreira mudou o esquema tático do time. Acho que o Palmeiras não depende do Dudu porque foi campeão mesmo sem ele, e isso é resultado de um trabalho muito estável, de um trabalho longo de comissão técnica, de manutenção de elenco, mas ficou tão claro como ele é importante que o treinador precisou mudar o sistema, não conseguiu simplesmente substituir o Dudu por outro jogador dentro da mesma ideia de jogo. Dudu já está aqui na Academia de Futebol. Com o objetivo de voltar a jogar já nos primeiros meses do ano, o ídolo palmeirense praticamente não teve férias. Quem segue o Baixola nas redes sociais já percebeu. Com a academia vazia nas férias dos jogadores, Dudu recebeu atenção total do departamento médico. Não há um prazo para o retorno dele aos gramados, mas lesões desse tipo costumam afastar os jogadores por no mínimo 9 meses. Por isso, a tendência é que ele volte apenas em maio. Mas todo esse esforço é para que isso aconteça antes, com a importância que ele sempre teve com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o Dudu não substitui o Endrick na questão tática, né? Talvez seja um substituto mais na questão moral, na questão psicológica. Eu imagino que ele volte protagonista e que o Abel possa talvez até voltar ao seu sistema de antes da lesão do Dudu, tendo ele de volta. Brilha, Dudu! O torcedor tá com saudade do Dudu lá no Palmeiras, né? Quem voltou já aos trabalhos foi o Santos no final de semana para uma temporada desafiadora. Hoje de manhã rolou até uma entrevista coletiva com o presidente do clube, o Marcelo Teixeira.
ele esclareceu algumas questões, né? E vamos para lá então entender tudo isso com o nosso Murilo Tauro, que está ao vivo lá na Baixada Santista, na Vila Belmiro. Tem mais informações pra gente. Boa tarde, Murilo. O que você destaca pra gente aí dessa entrevista do presidente do clube? Fala, Caio. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Globo Esporte. Aqui na Vila Belmiro, o presidente, como você disse, concedeu entrevista coletiva, a primeira, desde que ele assumiu oficialmente o posto. Ele falou muito sobre Carille, jogadores barrados e novos reforços. Vou começar com o Carille. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o Santos foi pego de surpresa com a nota divulgada pelo V-Varren Nagasaki, clube do Japão, ao qual pertencia o Carille. Segundo ele, o Santos negociou com o representante do treinador e que o representante negociaria com o clube. O Santos está trabalhando para que essa questão seja resolvida. Santos é representante do Carille e clube japonês, segundo Marcelo, isso será resolvido nos próximos dias. Ele falou também sobre os jogadores barrados no CT Pelé no último sábado. O Santos se reapresentou sábado, tinham 2 portões de entrada, um com o elenco principal, outro com os jogadores que não serão utilizados. Ele disse que não é bem assim, que foi só uma questão de logística, que o hotel do Santos não comporta 50 jogadores, por isso alguns foram para um lado, outros foram para outro. Ele preferiu colocar panos quentes nessa situação. Ainda hoje, o Santos deve anunciar o seu 13º reforço na temporada. O atacante Pedrinho, de 24 anos, que estava no América Mineiro, é base do São Paulo. Ele é o novo jogador do Santos. O Santos vai oficializar nas próximas horas, Caio. Obrigado, Murilo. Bom trabalho para você. O presidente já dá a primeira entrevista coletiva, tendo que dar um monte de explicação, né? Bom, vamos falar do Zagallo, que sempre será um patrimônio do futebol brasileiro, né? Nos pedimos dele nesse final de semana. Assim como é a Copinha, a competição de base mais importante do país. E como o velho Lobo reagiria a destaques desse final de semana da Copinha, hein? A Copinha das goleadas. É qualquer coisa fora de série. Das dancinhas. Nos proporcionando esse calor humano. E hoje a Copinha de homenagens ao Zagallo. Um campeonato com o frescor da juventude, onde jovens craques estão sempre prontos para marcar. Perdeu! Aí sim, fomos surpreendidos novamente. O que não é surpresa nenhuma na Copinha são os cachorrinhos em campo, né? Mas na arquibancada a história fica diferente. É estranho, é estranho. Aí o torcedor fica sem saber o que fazer, né? Passa a mão aqui em cima da cabeça dele. Carinho nunca é demais, fala aí. E o Santista, vamos combinar, tava precisando muito disso, hein? A gente tá muito triste, cara. 7-0 em cima do Nova Venécia, do Espírito Santo. O Ian, com H mesmo, viu? Fez 2 gols e a promessa boliviana Miguelito também deixou 2. Boa, Miguelito! Outra vez, Miguelito, 10 a camisa dele. Miguelito! Ficou ruim pro goleirão Rian, esse com R, tá? 15 aninhos e entrou numa fria, rapaz. A gente vai em frente. No sábado, o Corinthians venceu o Bangu com esse gol do João Pedro. Só que o São Paulo passou sufoco contra o Carajás. Saiu perdendo por 2-0. Não afeta a equipe. A garotada de Cotia buscou a virada mesmo. Em 21 minutos, marcou 3 gols. Nós mostramos quem somos nós! Quem também venceu na segunda rodada da Copinha foi a Portuguesa, o único clube paulista que o Zagallo foi treinador. Eu tenho que sempre agradecer a oportunidade. No Bragantino, os agradecimentos são todos pro goleiro do Bahia. Não tenha dúvida. E quando tem Palmeiras na Copinha, a vitória também é certeza. O atual bicampeão venceu todas as últimas 17 partidas da competição. Você daí pra frente, não pode ser pra trás. E não foi mesmo, viu? 4-0 para cima do União ABC do Mato Grosso do Sul, com direito a gol de uma promessa. Estevão na canhota de pênalti. Esse resultado não dá para dizer. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. De surpresa mesmo nessa rodada da Copinha, só o cachorrinho que assistiu o jogo lá da arquibancada, que coisa fofa, adoro cachorro. É estranho, é estranho. Aí vale lembrar que au na torcida tem 13 letras. Voz Zagallo. E daqui a pouquinho tem mais Globo Esporte com a despedida do Zagallo, né? Nos deixou aos 92 anos de idade. Ontem foi o velório no Rio de Janeiro. O Globo Esporte volta daqui a pouquinho.
Globo Esporte de volta e a hora da Central do Mercado com o nosso Vinícius Bueno. Ô Vini, cadê ele aqui na redação? Final de semana movimentado aí, né, dos bastidores da bola. Tem um ex-jogador do Palmeiras, ex-Atlético Mineiro, que já tá com um time novo. Conta tudo pra gente. Fala, Caião, tudo bem? Grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no GE. A gente começa a Central do Mercado de hoje falando sobre Johan, jogador que defendeu as cores do Palmeiras, do Bragantino, aqui no estado de São Paulo, e que estava livre no mercado depois de terminar o contrato dele com o Atlético Mineiro. O Johan é o novo reforço do Internacional. É o quarto atleta já confirmado pela equipe colorada. Volto a dizer, estava livre no mercado, foi um pedido do técnico Eduardo Cudê, já que os dois trabalharam juntos no Galo Mineiro. O Internacional, nas últimas horas, também oficializou a contratação do goleiro Ivan, que esteve emprestado nessa última temporada para o Vasco da Gama, mas o atleta ele pertencia ao Corinthians. E aí vale a gente explicar que essa negociação do Ivan para o Internacional foi da seguinte maneira: o Internacional cedeu 20% dos direitos econômicos de um outro goleiro, Carlos Miguel, que hoje é reserva do Cássio no Corinthians, e ainda deu também uma compensação financeira para fechar contrato com o Ivan até 2026. Tem jogador chegando no Internacional, mas tem gente saindo também. O atacante David é o novo reforço do Vasco da Gama. O atleta que pertencia ao Internacional e esteve emprestado para o São Paulo nessa última temporada. É o novo reforço do Vasco. Tanto São Paulo quanto Fortaleza tinham interesse nessa contratação, mas o David fechou mesmo com a equipe Cruz Maltina. Já chegou no Rio de Janeiro para fazer exames. Contrato de empréstimo de 1 ano com obrigatoriedade de compra. Para fechar, a gente fala sobre Duqueiroz, outro jogador revelado no Corinthians, que hoje está no Zenit da Rússia, mas que pode voltar para o futebol brasileiro. Isso porque, nas últimas horas, o clube recebeu uma proposta de empréstimo do Grêmio. Ele é um pedido do técnico Renato Portaluppi. Vale a gente lembrar que o Duqueiroz foi para o Zenit naquela negociação complexa envolvendo a compra do Yuri Alberto. Ele chegou com moral, foi titular em alguns jogos, mas perdeu espaço. Por isso, vê com bons olhos esse retorno para o futebol brasileiro. Caião. Valeu, Vini. Bom trabalho para você aí na nossa Central do Mercado, sempre muito movimentado. Olha, ontem foi dia da última despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores nomes da história do futebol. O único tetracampeão do mundo. O velório foi na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O carinho estava nos detalhes, nas mensagens, na lembrança. As coroas de flores representavam alguns daqueles que não puderam ir. Outros que também enviaram a homenagem conseguiram chegar para dizer adeus. É uma era do futebol brasileiro que infelizmente está desaparecendo, né? Nós viemos aí dos grandes nomes do futebol brasileiro que fizeram história e fazem ainda. Vavá, Garrincha, Pelé, agora Zagallo. É uma era que dificilmente vai voltar, né? A geração do Tetra estava em peso. Naquela Copa, Zagallo já chegou como tricampeão do mundo e trabalhou como coordenador técnico. Aquele cara que me ensinou a amar a seleção brasileira, sabe? Que em 94 falava: nossa amarelinha é um orgulho, é um privilégio vestir a amarelinha, como ele gostava de se referir, né? A camisa da seleção. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, de ganhar um campeonato Tetra que foi marcante pra gente, pelas dificuldades, pelo tempo que não se ganhava um campeonato mundial. E foi uma honra, um privilégio para mim conviver e aprender com o Zagallo todos os dias. Poxa, a gente fica até emocionado de falar, cara. Eu, quando cheguei, não tinha nem condições de falar, que senão ia embolar a voz. Mas é a minha referência, cara. É uma emoção muito grande, assim, como se fosse um pai, o segundo pai. É isso. Para chegar ao Tetra, teve o bicampeonato como jogador em 58 e 62 e o tri como técnico em 70. A gente sabe que foi a missão cumprida e ele foi um vencedor. E eu sou eternamente grato porque ele me confiou a camisa número 5 e tem que inspirar aqui para falar dele, né? Porque não é fácil, viu? Torcedores também passaram para saudar o velho Lobo. Eu queria vir mesmo, ver o caixão, né? Se eu não quiser, eu vou ter que lembrar ele como ele era, entendeu? Que eu vi sempre ele jogando, né? Zagallo era um ícone nacional. Nunca escondeu que a grande paixão da vida era a seleção brasileira. Por isso, a sede da CBF foi escolhida para o velório. A gente conversava sempre e eu fiz questão também que fosse aqui. Que era um desejo dele e um desejo meu também, porque representar
a vida dele, apesar de ter Flamengo, Botafogo, todos os clubes lá fora, a amarelinha é como ele sempre vestia a amarelinha. Zagallo é um exemplo para o mundo inteiro de otimismo, de determinação, de transparência e de dignidade. E as conquistas de Zagallo para o futebol brasileiro, que estão todas aqui dentro da sede da CBF, isso retrata tudo. Zagallo foi velado ao lado dos troféus das 5 Copas conquistadas pelo Brasil. Ele participou diretamente de 4 delas. Também na sala estava a estátua de cera, inaugurada em 2022, com a presença do velho Lobo. Quer trocar comigo? No início da tarde, o corpo de Zagallo foi transportado para o cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. No sepultamento, mais torcedores e fãs se misturaram aos parentes e amigos mais próximos. Assim, o Brasil se despediu de uma lenda. Zagallo eterno, tem 13 letras, do jeito que ele gostava. Zagallo, obrigado por tudo. Um dos grandes exemplos de força, de paixão pela nossa seleção brasileira. Descanse em paz e obrigado pelos 4 títulos mundiais. Um beijo. O Globo Esporte fica por aqui.